Muito bem, muitos diriam que as testemunhas de Jeová não são pessoas violentas, agressivas, que não vão à guerra, não peguem armas. Possivelmente você já deva ter ouvido falar sobre isso, e eles publicam isso em suas revistas. Só que novamente eu volto a falar que na prática é totalmente diferente isso. Na prática não é assim. Sabe por que eu falo isso? Porque ontem, dia 31 de março, às 18 horas e 10 minutos, eu estava fazendo um bico, como diz o ditado, um serviço extra particular meu, quando eu fui abordado por uma testemunha de Jeová. Eu fui abordado por uma testemunha de Jeová e ela, de forma agressiva, se dirigiu a mim com palavras ameaçadoras, certo? E também expressou me ofender fisicamente, agressão física. Tudo isso devido a alguns vídeos que eu já coloquei, que eu já postei no YouTube. Então essa pessoa se sentiu muito ofendida pelas verdades ou pelo que eu disse naqueles vídeos. Bem, deixa eu explicar um negócio para vocês. A organização de Jeová, ela expõe tudo. Ela expõe as verdades do mundo político. Se vocês pegarem as revistas deles, vocês vão ver, eles expõem as verdades do mundo político, do mundo religioso. Eles falam sobre as doutrinas, o que é verdade, o que é mentira. De todos os grupos, eles expõem as verdades e as mentiras. Por que eu não posso falar as verdades que eu sei? Por que eu não posso expor? Por quê? Sabe por quê? Essa pessoa que se dirigiu a mim é filho daquela mulher que eu falei do penúltimo ou antes do último vídeo, não me lembro, que tinha problema com a sogra dela e ela era testemunha de Jeová, nunca deu exemplo, certo? Que ela e a sogra nunca se deram certo, muito bem. E ele foi até a mim e falou dos vídeos, falou que se eu fosse na porta da casa dele, eu iria receber alguma coisa lá, que ele falou que me jurou que ia me pegar, fazer qualquer coisa lá. Eu não tô indo na porra do caralho da sua porta não, meu, certo? Eu tô indo ver as minhas filhas que moram embaixo. Os portões são individual. E outra coisa, aquela porra daquela casa nem é sua, você não tem parte nenhuma com aquela merda, caramba. Certo? Eu falei sim a respeito da sua mãe, certo? Agora eu vou falar a respeito de você, vou expor você, que você me ameaçou, certo? Verbalmente e me jurou fisicamente de me ameaçar também, certo? O nome dele, que eu vou pôr a foto para vocês, é Pedro Rodrigues. Ele é do circuito 04. E eu não tô surpreso com isso. Não tô nem um pouco surpreso com isso. Sabe por quê? Porque os outros vídeos que eu fiz, eu já havia comentado sobre os pastores, sobre os anciãos que são violentos. Eu não falei dos outros anciãos que são violentos, já ameaçaram as suas esposas de agressão, já teve caso de agressão. Eu não tô nem um pouco surpreso com isso. Não tô nem um pouco surpreso. Só tô agora admirado pela ação dele, desse Pedro Rodrigues, certo? E eu também não tô surpreso, sabe por quê? Há 2 meses atrás ou 3 meses atrás, o pai dele, Rogério Brasileiro, já tinha ido lá na minha casa, já tinha ido 2 vezes nesse local que eu faço esse freelance aí, desse serviço, esse bico. Quando ele foi lá em casa, esse Rogério Brasileiro, ele foi transtornado, ele estava muito agitado, perturbado, possivelmente estava drogado ou armado. Para ele se garantir da maneira que ele foi lá, possivelmente ou drogado ou armado. E além do mais, ele foi no meu serviço aonde eu fazia esses freelance.
onde não vou fazer mais, né, devido a essas ameaças dessas testemunhas de Jeová. Vocês estão vendo como que está a situação? Realmente é fim dos tempos mesmo. Um grupo que prega a paz, a justiça, ensina não pegar em arma, fala que não promove a guerra, a violência, e eles estão promovendo isso. Não é interessante isso? Não é muito interessante? E esse pai desse Pedro Rodrigues, o Rogério Brasileiro, ele foi 2 vezes lá na marcenaria, com um tom de voz agressivo, ameaçador e perturbador. Tudo isso foi por causa daquele outro vídeo que eu fiz, que eu havia parado a esposa dele no meio da rua para falar para ela não se meter onde ela não é chamada. Ela procurou, eles procurou isso, se meteram na vida dos outros, deram opinião, palpite e muito mais coisas. Eu tenho direito agora de expor, sim, o meu lado e as verdades que eu sei. Não é verdade? Então, só que é o seguinte, quero ver agora como que o corpo de ancião, o corpo de pastor local vai reagir a essas ameaças contra mim. Ou até mesmo lá em Betel, né, Vargem Grande Paulista, ou aliás em Cesário Lange, onde que é a central das Testemunhas de Jeová aqui no Brasil, aqui em São Paulo, Cesário Lange aqui em São Paulo, como que eles vão reagir a esse corpo de ancião. Porque esse corpo de ancião não está qualificado para ser pastor ou cuidar da vida dos outros, ou orientar espiritualmente. Sabe por quê? Porque há 2 meses atrás eu já tinha mandado vários áudios para um ancião lá. O nome dele é Franks Araújo, juntamente com o André Monteiro. Tinha mandado esses vídeos, os áudios, aliás, para eles, com respeito a essas ameaças do Rogério Brasileiro contra mim, que ele já tinha ido lá na marcenaria, certo? 2 vezes e lá em casa 1 vez. Eu já tinha mandado vários áudios para ele e eles não tomaram nenhuma providência, certo? Eles não tomaram nenhuma providência com respeito a isso. O que ele fez? Que eu havia comentado para vocês. Ele simplesmente me bloqueou, ele simplesmente se silenciou, juntamente com todo o corpo de ancião. Sabe por que eles fizeram isso? Porque essas porra não tem base, meu, para lidar com situações assim, certo? Eles não têm base, não tem base de orientação, formação estrutural para lidar com essa situação, certo? Eles mal orientam espiritualmente essa congregação, mal eles orientam, porque a história dessa congregação, ó, é muito velha, é muito antiga, muito. Então aí, eu só queria comentar isso para vocês, né? Porque se vocês for ver a história deles, já é antiga, muito antiga, só nessa congregação local, certo? Nessa congregação local. Porque, olha, pessoas, ancião, que tem entre eles 4 ou 5 homens que já foram indiciados assim, entre aspas, viu, pessoal? Indiciados assim que eu falo, acusados, aliás, de ter agredido as suas esposas, ameaçado as suas esposas, já tocado nelas em forma violenta, agredindo. É um corpo de ancião que é para ser confiável? Ou é pastores para ter confiança? É por isso que eu não quero, que eu já conversei, que eu não quero minhas filhas perto desses homens, certo? Muitas coisas encobertas, muitas coisas. Por exemplo, essa situação aí, desse conflito que essas pessoas me ameaçaram, vai ficar tudo encoberto, eles vão resolver entre eles ali, não vai dar em nada. Eu conheço, eu sei como é que é. Só que as providências maiores vão ser tomadas. Eu já estou providenciando coisas maiores com respeito a isso, certo? Eu já dei nomes, vou postar fotos de quem são essas pessoas, porque a minha integridade está sendo ameaçada, a minha integridade física. Eu estou sendo ameaçado por essas testemunhas de Jeová que diz que não são violentas, que não são agressivas, que vão na porta das pessoas. E isso é perturbador e é um alerta, né? Quando essas pessoas, por exemplo, chegarem com aquelas carinhas deles de cu limpinho, batendo na sua porta, para vocês ficarem espertos com isso. Infelizmente, essa expressão popular que eu quero expressar para vocês. Então, outra coisa que tem acontecido também, certo, que esses anciãos não tomou providência, foram todas as orientações, todos os áudios que eu mandei para eles. Eles não tomaram nenhuma providência, nenhuma.
Então eu não sei aonde que eles querem chegar com isso. Mas uma coisa eu sei: o grupo religioso das Testemunhas de Jeová expõe todas as verdades do mundo todo, de todos os grupos religiosos. Se é verdade, se é mentira, eles expõem. Por que eu não posso falar a minha versão, a minha verdade, né? Então eu vou dar o nome e vou pôr fotos delas e vou expressar para vocês melhor aí quem são essas pessoas agressivas, violentas, que causaram ou causam aí terror.